Olá, muito bom dia para você. Estamos juntos no Poder e Negócios. Pernambuco tem mais de 700 mil empresas em atividade. O grande desafio é se manter diante das dificuldades impostas pela pandemia. Mesmo assim, sempre tem gente querendo abrir empresa. No programa de hoje, você vai saber como a Junta Comercial de Pernambuco pode ajudar nesse processo e dicas para levar a atividade comercial adiante. Nós estamos hoje recebendo aqui no estúdio a presidente da JUSEP, Taciana Bravo. Obrigada pela participação, presidente. Bom dia. Bom dia, Meire. É um prazer estar aqui com você. E vamos ao bate-papo. Vamos a esse bate-papo. Muita gente tem curiosidade sobre esse primeiro passo para abrir uma empresa. Então, antes de abrir uma empresa, o que é que a pessoa, o que é que o empreendedor precisa saber? Meire, ele precisa identificar, na realidade, o que é que ele quer oferecer aos seus clientes. Então, ele escolhe a atividade que ele quer e ele simplesmente vai no portal da JUSEP, que é o www.jusep.pe.gov.br, e lá ele vai ter o passo a passo e as opções de como abrir sua empresa. Uma pessoa pode abrir a empresa sozinha ou ela precisa de ajuda? Precisa contratar um contador? Veja, Meire, pode sim. Uma pessoa pode abrir sozinha pelo site, seguindo o passo a passo, as orientações do passo a passo. Mas algumas empresas, elas precisam de um contador, para que depois faça seus balanços, faça seus exercícios fiscais que elas precisam apresentar, dependendo do porte da empresa. É preciso pagar algum dinheiro especificamente para fazer essa abertura? Tem algumas taxas extras? Sim, não. Nós só temos uma taxa na Junta Comercial de Abertura de Empresa, que ela diferencia entre duas naturezas. A sociedade simples, limitada, unipessoal, que é uma taxa, R$ 384, e as SAs, que são R$ 634. Bom, todos os detalhes estão no site da JUSEP. Todos os detalhes e os valores estão no site. Presidente, no ano passado, 42 mil empresas, em média, fecharam as portas, mas mais de 120 mil foram abertas. É um momento de confiança dos empreendedores? Meire, na nossa avaliação, sim. Nós, todo mês, a gente temos um relatório de aberturas e encerramentos de empresa. E quando fizemos o balanço de 2021, foi com muita surpresa as mais de 123 mil empresas abertas. Inclusive, nós fomos, eu acho que a terceira do todo o país, o estado, que fomos inferior só a São Paulo, Salvador e Santa Catarina. Pernambuco foi o quarto estado que mais abriu empresas no nosso país. Então, eu acho que é uma retomada do empresário. O empresário está com esperança. Eu acho que a pandemia, como você disse, fizeram fechar uma quantidade maior de empresas. Mas, às vezes, as pessoas se adaptaram a outro tipo de atividade que não era aquela que eles estavam fazendo. Então, se reinventaram. Eu estou achando o empresário pernambucano muito esperançoso e realmente acreditando na retomada. E quais são as atividades mais registradas aqui em Pernambuco? Veja, comércio de vestuário, fazer comida preparada para vender em casa, tem manicure, salão de beleza, cosméticos, são áreas que realmente são restaurantes, lanchonetes, são áreas que são sempre muito procuradas como abertura de empresas. E nós temos, assim, às vezes, o que diferencia treinamento, cursos de treinamento para até orientar pessoas. A Junta Comercial proporciona? Não, é uma atividade econômica que a pessoa abre como sendo empresa para oferecer
às pessoas que precisam de alguma orientação. É interessante que essa abertura de empresas, ela se distribui pelo estado. Em primeiro lugar o Recife, depois Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Petrolina, Caruaru e assim vai. A senhora percebe que existe um movimento de retomada, porque a gente também está acompanhando aí a inflação alta, o povo sem dinheiro, mas mesmo assim os empreendedores estão tentando abrir espaço aí para se manter. Com certeza, Meire, porque eu acho que quando houve a pandemia, houveram necessidades reais. As pessoas em casa e as pessoas, no meu caso mesmo, eu não podia ter uma pessoa em casa que pudesse cozinhar. Eu não sou muito boa cozinheira, eu não lido bem com essa parte. Então, eu comprava o meu alimento para estar na pandemia, porque eu não tinha uma pessoa. Precisou de um fornecedor para suprir a sua necessidade. Precisei de um fornecedor que fizesse isso. Então, eu acho que houve o brasileiro, o pernambucano, ele tem a capacidade enorme de se reinventar, de criar, de imaginar e dar certo. A gente está falando aí em abertura de empresas, mas a gente também se preocupa com aquele momento difícil, né? Você inicia uma atividade com todo esse grau de otimismo que a senhora vem falando aí e sabendo que o mercado tem necessidades, principalmente impostas pela pandemia, aí a senhora com a necessidade, né, de ter uma alimentação pronta em casa, mas quem não consegue se manter e precisa fechar as portas de uma empresa, para não ficar aí em débito, né, com a justiça, né, com a JUSEP, como é que faz para fechar de uma forma legal? Não pode simplesmente abandonar. Não, Meire. E hoje em dia, o fechamento de uma empresa já é de forma automática, tá? Na junta, há 10 dias atrás, nós colocamos o encerramento de empresa de uma forma automática, que não precisa de análise do analista, de uma pessoa para analisar esse fechamento. É muito simples, através do site também, é grátis, não paga nenhuma taxa. Desde 2019, os encerramentos já são grátis, então não tem nenhuma dificuldade. Agora, se a pessoa tem algum problema de débito com a Fazenda Estadual ou com a Receita, isso não compete à junta. Esse débito, ele vai levar com ele. A única diferença que, em vez do CNPJ ter esse débito, os sócios ou o sócio passa a ser dele aquele débito. Bom, antes vai de para o encerrar, CPF. precisa estar quites com as despesas, com as obrigações. Isso, porque senão encerra a empresa, porque a junta não tem nenhuma gerência desses débitos, ele encerra a empresa dele. A partir do momento que a gente comunica o encerramento, porque a junta é o integrador estadual, então é ela que fornece, dispara a informação para a Receita Federal, para a Secretaria da Fazenda, para as prefeituras. Então, ela manda essa mensagem, né, através do sistema. Todos os órgãos, Receita, Fazenda e prefeituras ficam sabendo que aquela empresa está encerrada, mas os débitos aí vão para o CPF ou os CPFs que têm cadastrado com aquele CNPJ. Bom, de qualquer forma, né, o empresário, o empreendedor, o comerciante que não tiver esse conhecimento, ele pode buscar orientação na JUSEP. Vocês estão fazendo atendimento presencial ou é remoto? Nós estamos com o processo 100% digital. Nós não recebemos mais o processo físico. Tudo é feito através do nosso site, mas estamos abertos para orientação. A pessoa que precisa de uma orientação, que precisa fazer algum questionamento ou fazer alguma dificuldade que ela tenha tendo, ela pode ir na junta comercial, ela vai ser atendida e
tranquilamente, presencialmente, mas nós temos também, que a gente divulga muito, o chamado, que é o chamado virtual, que a pessoa faz através do site também esse chamado, com suas dúvidas, questionamentos, e em menos de um dia, ou no máximo em um dia, ela é respondida naquela dúvida ou na orientação. A gente percebe essa preocupação em facilitar os processos, né? Tanto de fechamento quanto de abertura. Tem rede sim para facilitar tudo, né? Uma rede informatizada. Como é que ela está funcionando? Veja, ela funciona muito bem, foi aí que nasceu essas integrações, foi o Rede Sim, foi pensado pela Receita Federal, então o Rede Sim foi criado pela Receita, aí com a parceria da Junta, que a Junta é o órgão oficial de integração, então tudo começa na JUSEP, as pessoas vão abrir suas empresas, fechar suas empresas ou fazer qualquer tipo de alteração na empresa a partir da JUSEP e dali ela dispara através do sistema para todos os órgãos envolvidos de, como eu já disse, Receita, Fazenda, prefeituras e os órgãos licenciadores, aqueles que precisam de licenças, algum tipo de empresa, licença da Apvisa, do CPRH, então todos esses órgãos são integrados com a JUSEP, bombeiros também. Bom, a gente acompanhando aí esse desenvolvimento, né, as inovações que vocês estão fazendo lá na Junta, justamente para facilitar esse processo, a gente está acompanhando também a questão do balcão único aqui no Recife. Está dando certo? Meire, foi uma coisa assim muito boa para o empreendedor, aquele que quer empreender e que às vezes se queixava tanto da burocracia. O balcão único, ele é rápido, seguro e sem burocracia nenhuma, porque de alguma forma aquele empreendedor, ele só precisa fazer um preenchimento, porque antes, se não for pelo balcão único, ele vai ter que fazer alguns preenchimentos de dados em locais diferentes. No balcão único, ele faz apenas um preenchimento de dados, tá? E aquele preenchimento, ele já leva para novas etapas. Então, em uma hora, a pessoa consegue abrir sua empresa pelo balcão único. No momento, só a Prefeitura do Recife está com essa opção, porque as prefeituras precisam se adequar para que isso aconteça, porque o balcão único é um local onde a viabilidade é automática. Tá? Para o pessoal entender direitinho, a gente está falando de um balcão único, não é que seja um espaço físico onde a pessoa tem que ir com toda a documentação. Não. Né? Vamos só explicar de uma forma bem clara para o morador do Recife que está querendo fazer aí esse início de atividade e quer optar pelo balcão único. Pronto, no site, quando você abre o site da Junta, o portal da Junta, aí tem a opção balcão único, que aí ele vai clicar ali, ele vai seguir o passo a passo daquele processo, ou ele pode abrir sem ser no balcão único, quando a prefeitura ainda não está, vamos dizer assim, integrada no balcão único, ele vai ter que abrir no modelo anterior. Mas o balcão único o grande segredo é que é tudo automático. Não existe análise de pessoas. Tudo é através do sistema. Então, ele tem um modelo de contrato, ele tem uma série de documentos e um único preenchimento de dados para que a coisa, ele vai avançando no passo a passo e vai. O que eu falo da viabilidade de prefeitura é porque toda empresa, ela precisa ter uma viabilidade locacional. É onde as prefeituras, elas dizem se aquela empresa pode ser aberta naquele local, porque tem muitas empresas, muitas naturezas, muitas atividades que não podem, tem locais específicos para serem abertos.
E essas prefeituras têm que ter essa viabilidade automática. Ela já no sistema saber quais os tipos de empresa de baixo impacto e médio impacto, ela já tem aqueles quinais que não precisa de análise, então ele já passa direto porque não precisa a prefeitura dizer pode, porque é um escritório, não tem problema de ser aberto em nenhum local que seja, ele pode abrir em qualquer local. Então, é essa necessidade que as prefeituras precisam se adequar para ter o balcão único. E nós estamos trabalhando para levar para Olinda, Paulista, Jaboatão. Estamos já em tratativas com os outros municípios para que isso ocorra. Os municípios têm que procurar a JUSEP ou a JUSEP vai em busca desses municípios para formalizar esse processo? Meire, a JUSEP está em busca desses municípios para que eles se adequem. Já estamos em muitas tratativas com vários municípios e a gente sempre está voltado para que o empresário, o empreendedor, ele seja bem servido, porque o empreendedor, o empresário, seja pequeno, grande, é ele que gera emprego e renda ao nosso estado. Então, é a ele que a gente precisa tratar com cuidado. Ele é o foco. Então, a Junta de Pernambuco trabalha com o empreendedor, aquele empresário, como foco, para que a gente ofereça a eles toda a praticidade, com toda a segurança possível. Tá bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e depois do intervalo a gente volta a falar com Taciana Bravo, que é a presidente da JUSEP, sobre abertura e fechamento de empresas e também dicas para levar a atividade comercial adiante. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje falando sobre abertura e fechamento de empresas aqui em Pernambuco. A nossa convidada é a presidente da JUSEP, a Junta Comercial de Pernambuco, Taciana Bravo, e a gente quer saber quais são os tipos de empresas que podem ser abertos. Bom, Meire, o empreendedor, ele tem as opções, ele pode ser um microempreendedor individual, ele pode ter uma sociedade limitada, ele pode ser uma SA, que é as empresas de grande porte, que tem seus sócios, que são os sócios da empresa, são anônimos. Então, em local nenhum tem o registro daqueles sócios. Por isso que diz sociedade anônima. E ele pode escolher. Existia a Eireli, mas ela foi encerrada porque precisava de um capital social, era para uma única pessoa, com um capital inicial de 100 salários mínimos, e ficou vamos dizer assim, sem função, porque a partir do momento que a limitada pôde ser com um único sócio e com qualquer capital de R$1.000, R$2.000, então a Eireli ficou sem função e ela foi extinta por lei. Porque a gente costuma ouvir das pessoas assim, eu não sei onde é que eu vou me enquadrar, eu vou ter um funcionário, eu vou ter 2 funcionários, eu não sei se eu vou abrir uma loja física, se eu vou abrir uma loja virtual. Existe muita dúvida ainda em relação a essa abertura de empresas. A JUSEP, ela está pronta para atender e tirar todas essas dúvidas? Com certeza, a JUSEP está sempre pronta a orientar, a atender e tirar qualquer dúvida que o usuário ou o empreendedor ou o cidadão precise para que possa abrir sua empresa, possa empreender. Também em relação ao pagamento das taxas, né? Se é por Pix, se é à vista, se é no boleto, como é que estão funcionando os pagamentos? Isso. O ano passado fizemos o lançamento e fomos a primeira junta do país a lançar o pagamento das nossas taxas com Pix. Fomos a primeira do país e o primeiro órgão do estado de Pernambuco também a receber seus pagamentos, seus DAIs com o Pix. Então, hoje não, hoje já vários outros órgãos eles já aceitam essa modalidade.
mas fomos os pioneiros. Lembrando que para fazer o pagamento com o Pix tem que ser o dinheiro na hora. Não existe flexibilização em relação aos pagamentos? Tem que ser as taxas têm que ser à vista mesmo? Isso, Meire, é uma coisa que é lei, não pode haver um pagamento. Nós tentamos até, estudamos uma possibilidade de ser feito no cartão, mas há algumas barreiras jurídicas que a gente precisa ultrapassar para que isso aconteça. Mas ainda não é realidade, mas a gente, a minha equipe, a gente se reúne porque a gente está sempre pensando, como eu disse, em oferecer ao cidadão, ao usuário da junta, a melhor forma. A gente fez aquela conta no início do programa, né, de 42 mil empresas que fecharam no ano passado, mas que mais de 120 mil abriram e esse ano já milhares de empresas já foram abertas. Isso, nós temos um janeiro com mais de 10 mil empresas abertas e um início de fevereiro com mais de 2 mil empresas abertas. Então, de janeiro até hoje, nós temos mais de 12 mil empresas abertas só no ano de 2022. Em quanto tempo uma empresa pode ser aberta? É feito, eu disse a você, dependendo se for pelo balcão único em 1 hora, em poucas horas. Balcão único no Recife, mas no se Recife, a pessoa estiver em outra cidade? Em um dia, 2 dias, porque o que depende da junta, nós somos rápidos, mas é feito, eu digo a você, às vezes existe as prefeituras do interior, essas prefeituras que não são integradas no sistema, então o cidadão tem que ir para ver a viabilidade locacional para que ela efetive realmente a abertura da empresa. As prefeituras que já são integradas, aí é mais rápido, aí 1 dia, 2 dias, eu acho que no máximo se abre uma empresa. Então as gestões municipais, elas precisam viabilizar com a JUSEP esse processo. Tem que partir também das prefeituras. Isso, a gente, no momento, a gente tem 82 municípios dos 185 e a meta de 2022 é acabar 2022 com todos os municípios integrados. Agora, isso requer que o prefeito também queira que isso aconteça. Então, a gente vai, junto com o SEBRAE, sensibiliza o prefeito, porque é uma forma de o prefeito ter a informação na mão. Ele tem no computador, através do site, todas as informações do município dele, quantas empresas, de quê, qual porte, qual tamanho, se, entendeu? Até então, para fazer um diagnóstico das políticas públicas, né? Isso, de onde investir, o que investir, de oferecer aos seus cidadãos do município aquela atividade que pode ser investida no município. Então, é um ganho muito grande para os prefeitos. Bom, a senhora que sempre observa esse movimento de abertura e fechamento de empresas aqui em Pernambuco, deve também observar o que dá certo e o que é errado no momento em que um gestor, um empreendedor está começando esse negócio, essa atividade comercial. Quais são as suas orientações, ou de uma forma geral, as orientações da JUSEP, para que um comerciante que quer se tornar empresário, um empreendedor, possa seguir adiante com sua atividade comercial e não tenha que fechar as portas, nem demitir os funcionários? Meire, eu acho que um passo muito importante é quando a pessoa quer abrir uma empresa, ela pense exatamente na atividade que ela quer oferecer. Eu acho que tem o SEBRAE ajuda muito a essas pessoas que querem empreender, que precisa de uma orientação, que precisa que seja dado a ela aquela orientação de organização, de o que fazer, como fazer, o segmento citar. A junta, ela está ali para facilitar a vida naquela abertura da empresa. Ela não tem como orientar o cidadão no que ele deve fazer, mas o SEBRAE tem um trabalho perfeito em relação a isso, de chegar junto, de orientar, de junto com aquele que quer ser o empresário,
orientá-lo para que tudo dê certo, para que as coisas caminhem da melhor forma, não atabalhoadamente, que abra uma empresa sem saber como fazer e mais adiante as coisas não conseguem. Aquele empresário que não tem condição de levar a atividade adiante e quer fechar as portas provisoriamente, ele pode fazer isso e retomar a mesma empresa depois? Com certeza. Antigamente existia um código por lei, que era um artigo 60 da lei de abertura de empresas, né, que rege o Código Comercial, e aí dizia que uma empresa que tivesse inativa, vamos dizer, que ela não tivesse nenhuma alteração ou nenhum comunicado na JUSEP por 10 anos, aquela empresa automaticamente ela iria para um cadastro de inativa. Então ela perderia o direito ao nome empresarial, tá? O CNPJ sempre seria dela, tá? Mas o nome empresarial ela perdia o direito. Mas isso, com a Lei de Liberdade Econômica e que com a nova lei 14.195, isso mudou. Não existe mais isso. A empresa pode existir eternamente se ela não comunicar que quer fechar a empresa. O que ela pode fazer é colocar como inativa na junta, mas que hoje nem isso é necessário mais. Ela não precisa disso. Bom, tem todos os processos aí à mão, né? A gente pode deixar aqui novamente o site da JUSEP, né? Todas as dúvidas as pessoas podem tirar. Com certeza. É o www.jusep.pe.gov.br. Todas as dúvidas, nós estamos trabalhando também num novo site, num novo portal, para que seja mais explicativo, para que seja mais moderno. E a gente está trabalhando, que é uma meta desse ano, e oferecer vários serviços também para os empresários ou quem quer empreender. Que bom. Presidente, muito obrigada pela entrevista, por todas essas informações. Um bom dia para a senhora, viu? Eu agradeço. Bom dia, Miriam. Prazer ter estado aqui, estar aqui com você. Obrigada. E o Poder e Negócios volta no próximo domingo. Grande abraço. Até lá. Bom dia.